Fala pessoal, tudo bem? Vou aproveitar minha caminhada matinal e falar um pouco quem é o Mladen, né? Contar um pouquinho da minha história. Pelo nome vocês podem perceber, eu brinco que sou brasileiro importado. Eu nasci em Belgrado, na Sérvia. E enfim, por causa da guerra que teve lá em 92, meus pais decidiram vir pro Brasil. Foi o primeiro país que deu pra vir. E foi tudo muito rápido, né? Minha mãe, em uma semana, já estava aqui. A fronteira estava fechada para os homens, então meu pai demorou quase um ano para conseguir sair. E alimentar uma boca no Brasil é mais fácil do que alimentar três. Então, minha mãe acabou vindo sozinha e eu e minha irmã, a gente veio com meu pai quase um ano depois, né? Como eu falei. Eu vim para cá com 5 anos. E minha irmã tinha 15, a gente tem 10 anos de diferença. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo que o normal, mas quem tiver curiosidade, fica até o final que vai ser interessante. E assim que a gente veio parar no Brasil, sem amigos, sem saber a língua, $200 no bolso, 2 filhos, começou literalmente do zero. Falando de mim, minha mãe fala, eu não tenho memórias, né, dessa cena, mas minha mãe fala que eu sempre gostei de dinheiro. E na Sérvia tem um costume nos casamentos, né, quando aquela parte que joga o arroz, né, quando os noivos saem do casamento, na Sérvia tem um hábito de jogar moedas como sinal de boa fortuna, né. E ela falou que eu tinha 3 anos, 4 anos, e ela falou que as crianças iam buscar essas moedas uma a uma, né, no chão, catando milho. E eu olhei onde tinha o maior volume, o maior bolo de dinheiro, e pulei, abracei assim, de uma maneira só, e coloquei tudo no bolso. A minha calça caindo, né, do peso de tanta moeda. E essa é provavelmente a primeira recordação familiar do quanto eu gosto de dinheiro. Mas a minha primeira lembrança em si, provavelmente vai ser nos meus 13, 14 anos. Minha irmã ganhou um livro Pai Rico, Pai Pobre, do meu pai. E era uma das primeiras edições, né? E eu acabei lendo, e essa foi a faísca inicial para que conscientemente eu quisesse ter mais dinheiro, que eu quisesse sair da corrida dos ratos, né? Como o Kiyosaki fala. Então, li muito sobre o Buffett e comecei a me interessar por ações. E não sei se vocês lembram, tinha um simulador chamado Folha Invest em ação. Nossa, na época tinha mais de 100 mil pessoas concorrendo. Você ganhava 100 mil reais virtuais e podia negociar no mercado. E aí tinha um ranking, né? Quem teve o maior retorno ficava no ranking. E teve o ano 2016, se eu não me engano, eu fiquei em quarto e o meu nome saiu no ranking, no jornal. E meu nome não é comum, né? Mladen Dragosavac. E isso que foi o começo, naquela época totalmente informal. Eu não tinha certificação, eu não tinha enfim, não era nada profissional, mas meu nome saiu no jornal. Os amigos da família, né, os amigos da minha irmã, você entende de investimento, me ajuda, quero investir também. E eu não tinha nem certificação, nem faculdade, nem nada, isso foi antes da faculdade ainda. E foi minha primeira experiência ajudando alguém a investir. E foi muito bacana porque
Eu até brinco, na época eu falei, eu não vou cobrar nada por isso. Se você ganhar dinheiro, fico muito feliz. Se você perder dinheiro, não me processe, né? Não tem nada a ver com isso. A gente só tá falando de investimento. Mas tudo deu certo. E tem algumas pessoas que desde aquela época ainda estão comigo. Que eu acho muito bacana, né? É o tipo de pessoa que não é mais cliente, mas virou amigo, virou família, enfim. Imagina alguém que tá 15 anos com você. Então, foi assim que comecei. Com o simulador da bolsa. Meu nome ficou no jornal. E aí eu fui fazer, obviamente, faculdade. Eu fiz Facamp. Estudei economia na Facamp. E até tentei montar um negócio próprio. Tipo uma loja de imaginário. Com presente, decoração, artigos. Mas ao mesmo tempo tinha as pessoas que eu ajudava a investir, né? E chegou um momento que eu fiz as contas. A loja, enfim, estava crescendo, pagava seus custos, mas longe de ser alguma coisa muito grande. E as pessoas que eu ajudava, eu não cobrava nada ainda, né? Mesmo pós-faculdade. Então passei bons 5 anos aí sem cobrar nada. Mas mesmo fazendo essa conta, né? Falei, bom, o meu hobby é investir, eu gosto de investir. O meu foco sempre foi renda variável, né? Sempre foi ações. E fazendo essa conta, eu percebi que se eu me dedicasse mais aos investimentos, se eu me dedicasse mais à profissão, então transformar o hobby em profissão, talvez seria um negócio melhor do que insistir na loja virtual. E foi o que eu fiz. Em 2010, 2009, 2010, eu fechei a loja. A minha irmã era minha sócia, então a gente fechou a loja, perdeu um bom dinheiro nesse processo todo. Se bobear, tem estoque até hoje na casa dos meus pais dessa empreitada. Mas a gente fechou a loja e eu entrei como estagiário, né, numa empresa de agente autônomo de investimento. Então hoje, vocês conhecem, né, XP, BTG, assessoria. Em 2010 foi como eu entrei no mercado. Entrei como estagiário e já tinha meus 7 clientes iniciais, né, que são essas pessoas que estão comigo até hoje. E o que foi bacana no processo? Eu sempre tive o foco de ajudar as pessoas a construir o patrimônio. Então, entender aonde que elas queriam chegar, quais eram os seus objetivos, desenhar um plano de ação, o quanto deveriam investir por mês, para que alcançasse, seja o valor do patrimônio, seja o valor da renda, na aposentadoria, né? E por causa desse meu foco na construção, eu sempre tive muitos clientes que fazem aportes mensais. Então nessa de aportes mensais, eu acabei sendo uma das pessoas que mais captava recurso lá no agente autônomo. E isso abriu possibilidade para virar sócio. Eu não lembro exatamente qual que é a porcentagem que eu cheguei até lá, se eu não me engano foi 15%, 20%, alguma coisa assim. Mas a minha vida toda eu cresci a minha rede de clientes com indicação. Eu nunca achei que fazia sentido eu ligar para alguém e falar: eu sei que você tem dinheiro, vem ser meu cliente. Nunca fiz isso. Sempre acreditei que um bom atendimento, uma proximidade com os clientes, fazia com que eles ficassem satisfeitos e indicassem mais clientes. O boca a boca para mim sempre foi o melhor marketing, né? E isso foi o que aconteceu. O que me fez mudar a forma de atendimento, né? O assessor de investimento, ele vende um produto e ganha uma comissão por essa venda. E
em 2012, 2013, 2012 na verdade. Então 2 anos depois que comecei, me indicaram uma senhora, eu não lembro o nome dela, infelizmente. Até quando eu conto essa história para as pessoas, até me perguntam, né? Mas você já foi atrás dela para tentar converter em cliente hoje? Eu falei, não, esqueci. Ela foi muito importante na minha história para mudar a forma com que eu atendo, mas infelizmente não tenho contato, enfim, não virou cliente. Mas o que aconteceu? Em 2012 me indicaram uma senhora e ela tinha o dinheiro 100% no Banco do Brasil. E eu, como assessor de investimento, eu representava a Ágora do Bradesco. E ela queria que eu atendesse, mas não queria tirar o dinheiro do Banco do Brasil para transferir para a Ágora. Bradesco, a primeira linha também, enfim, em termos de risco não teria nenhum problema, mas ela se sentia mais confortável em ter o recurso no Banco do Brasil. E hoje um cliente com 8 milhões é um bom cliente. Na época, 2013, era astronômico. É como se eu captasse hoje um cliente de 40, 50 milhões. E isso foi o início do meu incômodo como assessor de investimento. Alguém que não me conhece, que veio por indicação, gostou do meu atendimento, gostou da maneira com que eu falo sobre investimento. Ela até falou, eu te pago por fora, não tem problema. Mas a certificação que eu tinha não me permitia atuar dessa maneira. E eu sempre fui Caxias. Desculpa. Eu sempre fui Caxias com essa questão de certificação, CVM, auditoria, enfim. E infelizmente não deu certo, mas eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Alguém com patrimônio muito maior do que os outros clientes que eu atendia na época, né? Quer me contratar, mas a certificação que eu tenho não me permite atender. Foi então que eu comecei a estudar para o CGA, que é a certificação mais alta que tem no mercado financeiro. Permite você propriamente gerir o patrimônio do cliente. Então o que é gerir o patrimônio do cliente? Eu não preciso ligar para o cliente para falar o que eu faria, o que eu sugeriria. O cliente me dá uma procuração e eu movimento a carteira dele da maneira que a gente combinou. E, enfim, é uma das certificações mais difíceis, não passei de primeira. Nada na minha vida eu passei de primeira. O CFI foram algumas tentativas, enfim. Isso é bom para quem está começando. Às vezes as pessoas têm medo de errar. O que os outros vão achar? Não importa. Depois que você passou, depois que você fez o gol, todo mundo vai comemorar, entendeu? Até fazer o gol tá tudo certo, chutar para fora, chutar na trave. O que importa é tentar, o que importa é seguir em frente. Mas eu passei no CGA e na época não era tão claro com a CVM quais eram as regras para ser um assessor, para ser um consultor, para ser gestor. Eu brinco que na CVM você mandava o seu currículo, né, que é assim que eles avaliavam, e aí eles jogavam para cima, pegavam esse pode ser gestor, e os que caíram no chão não pode. Brincadeiras à parte, eu mandei, né, toda a documentação que eu passei na certificação, tenho meu currículo aqui, e a CVM na época não me permitiu atuar como gestor. Essa foi uma das minhas primeiras frustrações na vida, né? Primeira não, né? Mas assim, profissionalmente falando, eu passei na certificação e mesmo assim a CVM não me permitiu atuar como gestor. E aí qual que foi a questão? O negócio era muito mais moroso na época. Demorou 2 anos para a CVM me autorizar a atuar como consultor de investimento. Qual que é a diferença do assessor, do consultor e do gestor? O assessor, isso tudo na época, tá? Hoje provavelmente mudou. Mas na época o assessor não podia dar recomendação de investimento. O que ele fazia era repassar o que a corretora estava falando para ser feito. E o cliente falava assim, não quero, não quero, e executava a ordem. Na consultoria, você já passa a atender o cliente em qualquer instituição. Então,
Eu poderia atender no Banco do Brasil, poderia atender no Itaú, poderia atender na XP, no BTG, mas eu não tenho o poder de executar aquela operação sem o ok do cliente. Então, na consultoria, necessariamente, eu tenho que mandar a recomendação para o cliente aprova, e só depois disso, aquela movimentação pode ser feita. Então, o passo entre a consultoria e a gestão é justamente esse ok do cliente. Para qualquer movimentação, na consultoria, o cliente precisa autorizar, e na gestão, eu posso executar diretamente sem o consentimento do cliente. É óbvio que na gestão também tem gestão discricionária, não discricionária, tem cliente que acompanha mais, tem cliente que acompanha menos, mas falando em termos gerais, o que a certificação possibilita, né? E aí em 2015, né, eu recebi a autorização do CVM para atuar como consultor e abracei essa causa. Então, tiro o conflito de interesse na venda de produto. Você vai vender um produto que é 100% bom para o cliente, ou um produto que ainda é bom, mas não é o melhor, porque você ganha uma comissão a mais. Enfim, tem esse conflito de interesse, não tem como esconder, e principalmente hoje está cada vez mais evidente, né, esses conflitos. E inclusive hoje estão falando muito dessa questão do fee-based, né? Você cobrar em cima do volume total do investimento do cliente e não ganhar por cada produto investido. E isso é uma coisa que em 2015 eu implementei. Então, estou 10 anos adiantado nessa questão. Mas em 2015 eu começo a atuar como consultor, com os interesses alinhados, cobrando em cima do patrimônio e não de cada transação. E enfim, vida nova, modelo novo. Nem todos os clientes que eu tinha, né, migraram para esse modelo. Aqueles meus iniciais, sim. Então, recomecei praticamente do zero. E depois de um tempo, foram 6 meses, 7 meses, aí pagando aluguel de uma sala, enfim, todos os custos muito elevados. Eu já estava negativo em todas as contas. Então, eu empreendi do zero, com o interesse alinhado, com a maneira que eu achava que era certo, mas a conta não fechava. Infelizmente não fechava. E foi aí que bateu um desespero, porque já estava devendo mais de, sei lá, 70 mil, 80 mil. tem pessoas que vão lembrar dessa época, desse vídeo. E eu comecei a ver de dar aula à noite, enfim, se eu pudesse ser professor universitário, para complementar a renda. Fui atrás de gravar curso para vender curso online. Então também hoje que é bastante comum, normal gravar curso. Lá em 2015, 2016, né? Tava começando essa onda, o Primo Rico, se não me engano, começou nessa época. O Roxo, falando das opções. Inclusive foi com ele que eu queria gravar vídeo na época. E enfim, as coisas conspiram, né? Por isso que eu falo muito da boa sorte. É um livro que mudou minha vida. Se você não plantar, com certeza você não colhe. Tinha uma família que eu atendia, que não me acompanhou nesse processo da consultoria, né? Até legal falar dessa história. É uma família que vendeu a empresa. E aí você imagina, hoje eu ainda acho que eu sou novo, mas você imagina eu 10 anos atrás. Era muito mais menino ainda. E a família vendeu a empresa, entrou um dinheiro grande na conta, né? E a minha tese é de fazer sentido montar um fundo exclusivo fechado para postergar o imposto, né, o máximo possível. Então, vocês sabem, né, investindo em fundo multimercado, investindo em alguns ativos, em alguns fundos, você paga o Come Cotas semestral. E na estrutura de fundo exclusivo fechado antes, já mudou a regra, mas antes, você postergava esse imposto. E a minha principal tese é que fazia muito sentido a gente fazer o fundo exclusivo fechado para postergar o imposto de uma boa parte do recurso, uma parte mandar para fora. Então o dólar era 2,80, 3, não sei nem se isso, mas era bem baixo. E enfim, estava tudo certo. Eles marcaram uma reunião
com o gerente do Itaú. E nessa de marcar reunião com o gerente do Itaú, veio 2 gerentes sêniores do Itaú, cabelo branco. Veio o superintendente do private do Itaú para a reunião. Então você imagina que estava eu numa reunião com um casal e mais 3 caras sênior, cabelo branco, refutando totalmente o que eu tinha desenhado como sugestão de investimento. E, enfim, eu perdi os clientes nessa época, porque menino, né? Não sabe muita coisa. E se sentiram obviamente, mais confortáveis e confiantes com a sugestão que o private do Itaú estava oferecendo. E aí o tempo passou, né? Esses 7, 8 meses que eu falei do início da empresa. E é uma família que estava há bastante tempo comigo como agente autônomo. E esse vídeo tá ficando legal. E como eles estavam bastante tempo comigo, de tempos em tempos eu perguntava: e aí, como é que vocês estão? Vocês estão sendo bem atendidos? Estão com alguma dúvida? Posso ajudar? Mesmo eu não sendo cliente, mas não me custava nada continuar próximo. E depois de um tempo, falando: Aden, eu não estou entendendo mais nada. O Itaú fala para eu fazer um pré-fixado. O Safra fala para eu vender o pré-fixado. O Itaú fala para eu comprar uma LCI. O que é LCI? O Safra fala para eu comprar CRA. O que é CRA? E sempre ficavam com essa dúvida, né? Que uma instituição, que outra instituição estavam recomendando. E muitas vezes era divergente as recomendações. E aí me perguntaram: mano, como é que funciona esse serviço mesmo que você presta agora? De consultoria? E aí eu mostrei, gostaram, porque eu conseguia tanto conversar com o Itaú, como conversar com o Safra, de organizar o patrimônio. E me contrataram. E como era um recurso relevante, né? Foi o que fez eu conseguir pagar as dívidas e propriamente começar o negócio. O negócio já tinha começado, mas que o negócio fosse lucrativo, né? Porque o business de gestão de patrimônio é um business de números altos. Não adianta fazer um negocinho pequeno, porque não vai dar certo. E assim começou a empresa de consultoria propriamente dito. Até então era uma salinha, vocês também já devem ter visto foto, uma mesa, um computador, uma impressora, uma mesa redonda atrás de mim para atender cliente. E era uma empresa, eu que fazia tudo. Eu que geria, eu que cuidava do faturamento, eu que cuidava do back-office. Como muitos negócios começam. Hoje já não dá mais para começar assim, né? A regulação mudou, precisa ter diretor de compliance, precisa ter 1 milhão de outros apetrechos, mas na época dava para ser uma Eireli, uma empresa com sócio só. Foi assim que comecei. E com esse cliente entrando, eu consegui contratar uma pessoa para o administrativo. Na verdade, o primeiro foi estagiário, né, para me ajudar com o back-office. E aí eu fui montando a empresa com as peças que complementavam o que eu sempre gostei de fazer, que é atender cliente e fazer a gestão do patrimônio. E já é 2016, né, 2017, eu fui crescendo a rede de clientes. Até teve um período lá de 2017 que, enfim, eu casei em 2017. Então eu nem quis muito captar cliente, eu fiquei mais na retaguarda. Passei, as contas já estavam sendo pagas, já estava dando um certo lucro. E eu passei um período aí de 6 meses mais ou menos, propositalmente não captando cliente, porque eu ia casar, ia sair de lua de mel, e a empresa ainda era muito dependente de mim. E depois que eu voltei da lua de mel, aí voltei a prospectar. E numa dessas, um cliente meu me indicou o Rogério Bergaschi, né, que é meu sócio até hoje. Falou: Aden, tem aqui um gerente do JP Morgan, eu acho que faz sentido você conhecer. E eu
Enfim, fui tomar um café com ele. Chegando no escritório, era no prédio que eu tô hoje, né, na Galeria Plaza, então era uma salinha lá na Regus. Primeiro, quando eu falei, nossa, eu vou conhecer alguém do JP Morgan, eu achei que ia ser aquele negócio suntuoso. A salinha em Campinas era bonita, mas era uma salinha. E aí, enfim, conversa vai, conversa vem. Não, legal, muito bom te conhecer, Rogério, mas como é que a gente faz pra trabalhar junto, né? Quanto você precisa de recurso para que alguém vire seu cliente, para abrir a conta, né, no JP Morgan. E ele falou, a partir de 10 milhões de dólares você abre a conta no JP. Já era 30 milhões de reais na época, né? Hoje abriu uma conta de um cliente com 30 milhões de reais para ir no banco, e o JP subiu a régua, né? Hoje é 15, mas é 15 vezes 6. Então, é mais difícil abrir conta no JP. Mas naquela época, eu até brinquei com ele. Falei, não, fantástico, foi muito bom te conhecer, mas eu não consigo abrir conta de nenhum cliente com você, né? Enfim, a gente virou amigo. Teve vários encontros, cafés, jantares, almoços. Jantar não teve, mas teve almoço. E em um desses almoços ele falou, o dia que eu sair do banco, eu penso em montar alguma coisa parecida com o que você tem. E aí, de novo, a boa sorte, a gente tem que estar preparado para abraçar as oportunidades que nos aparecem. Eu fiquei com isso na cabeça. No encontro seguinte, eu preparei um dossiê, um bookzinho, com balanço mês a mês da empresa, com extrato bancário mês a mês da empresa, histórico de faturamento, histórico de lucro, crescimento do escritório, número de clientes e tudo mais. Então, todos os dados que ele precisava ter para avaliar, né, a empresa. E isso é outra coisa. Desde o primeiro dia, eu usei um sistema, não é exatamente um ERP, mas um controlador financeiro, para acompanhar as entradas e saídas do negócio. Isso é uma coisa que as pessoas negligenciam. Se eu não tivesse essa informação, provavelmente eu não ia conseguir mostrar pro Rogério as informações. E tem muita gente que faz no Excel, faz no papel de pão, não tem esses registros. Então, até hoje, vamos falar 10 anos, tem um histórico desde a primeira transação que a empresa fez. Isso também foi muito importante pro M&A futuro, que eu ainda vou falar, que a gente acabou fazendo. Mas não negligenciem essa parte de controladoria. É muito importante você ter as informações atualizadas, os dados guardados, porque você nunca sabe quando você vai precisar. E é isso. A gente teve um almoço. Falou, Roger, na última vez que a gente se viu, você falou que você montaria um negócio parecido com isso. Eu tenho um negócio parecido com isso. Se você se interessar, tá aqui o que eu montei. E eu dei o book para ele avaliar, enfim, os números do negócio. E ele ficou surpreso, né? Como assim? Imagine que não ganhava mal no JP, né? E aí alguém que tá com um negocinho começando, mostrando os números, né? Então, quando a gente se conheceu, eu tinha 130 milhões mais ou menos de custódia. Ainda era um número, apesar que para pessoa física parece que é um número grande, mas para o mercado financeiro é um número pequeno. E ele falou, eu gostei, né, dos números, gostei do seu crescimento, vi que você é esforçado. O negócio em si, eu não faria de consultoria, eu faria de gestão, faria assim, faria assado. Enfim, me deu algumas dicas para onde a gente deveria caminhar. E ele falou, o dia que crescer mais um pouco, quando você chegar lá para os 500 milhões, aí a gente conversa de novo. E a gente, enfim, continuou amigo, os números continuaram crescendo. E em 2019 bateu os ponteiros, chegou próximo dos 500 milhões de custódia no negócio. Então em 2 anos cresceu 3 vezes. E aí eu já tinha 4, 5 pessoas na equipe. Já era uma grande empresa. Bateu os 500 milhões. E ele, enfim, o momento do JP Morgan também estava nessa de sai, não sai do Brasil. Ele tinha proposta de ir para os Estados Unidos, mas topou virar sócio. E
entrou com... eu vendi metade da empresa para ele, mas num valuation que era: Roger, paga as dívidas que eu tenho, eu zero minha vida nesse momento, e daqui pra frente que a gente construir é tudo 50-50. E a minha dívida não era gigante, não era... Enfim, não vou falar de valores, mas foi esse o acordo que a gente fez. E esse é outro ponto que é legal na história. Pra todo mundo que eu falei, né, que eu ia chamar alguém de fora, principalmente meus pais, por exemplo. Mas como assim? Você já construiu uma empresa que é grande, olha só como, né, você tem 500 milhões, você é bastante dinheiro, e você vai trazer uma pessoa desconhecida para ser sócio de 50%, será que você precisa dele? E enfim, é normal, todo mundo tem esses receios. E eu achei... foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. E aí também eu aprendi que pra gente crescer, pra gente fazer alguma coisa muito grande, você tem que dividir esse sucesso com as pessoas. Não adianta nada fazer sozinho. Ou ainda, você pode ser o rei da lombada, né? Sendo que você poderia ser um pequeno sócio de uma montanha muito maior. E foi assim que o Rogério entrou. E depois que ele entrou, a gente... Enfim, aí é outra história. Quando ele entrou a gente tinha 500 milhões, né? Sob custódia. Em 2019. E hoje... mais 6 anos depois, a gente multiplicou por 5 esse valor e hoje atende 2,5 bi de reais dos nossos clientes. E aí a história que eu ia falar do M&A, que é curiosa também, e de novo a boa sorte nos acompanha. Todo mundo tem LinkedIn, ninguém usa o LinkedIn. Algumas pessoas usam o LinkedIn, mas enfim, talvez não como deveriam. Eu recebi uma mensagem de um banker da Bra Invest comentando que eles estavam fazendo uma pesquisa, né, dos multifamily offices do interior e que encontraram o nosso nome e queriam conversar, queriam conhecer, enfim, entender o que a gente faz. E eu nunca abro o LinkedIn. Aquele dia, por acaso, eu tinha aberto e ele mandou mensagem naquele momento que eu estava com o LinkedIn aberto. E no mesmo instante eu mandei uma mensagem por WhatsApp, né? Falei: Marcelo, veio aqui sua mensagem. Agora à tarde eu estou disponível, se quiser conversar, ou a gente marca para algum outro dia, né? E ele já me retornou a ligação, ligou, né? E de um cold call, totalmente cold call, de um LinkedIn, surgiu a possibilidade da gente fazer um M&A. A gente já estava conversando com outros escritórios sobre fusão, sobre venda, enfim, porque o mercado para isso estava e está bem aquecido, no sentido dos multifamily offices. E é o que eu falei, crescer sozinho você até consegue, mas estando num grupo maior é mais fácil, é melhor, enfim, tem mais musculatura para fazer esse crescimento. E dessa mensagem fria no LinkedIn, a gente conversou por meia hora no telefone, o santo bateu, a maneira de atuar era parecida. A primeira conversa não foi nem de M&A, foi só como é que vocês fazem, o que vocês fazem. E isso é outra coisa, tem muito empreendedor que esconde segredos a 7 chaves, não posso falar nada pra ninguém, porque todo mundo vai copiar minha ideia genial. E no caso, ideia não vale nada. Ideia, você pode encher um balde, o que vale é a execução, o que vale é você transformar a sua ideia em um negócio, em um processo, em um caminho lucrativo, né? Mas a gente conversou, de novo, sobre como os escritórios trabalham, quais são os princípios, quais são os valores, qual que é a forma de atendimento, de não ganhar rebate, de atender em várias instituições, enfim, a conversa foi muito legal. E aí a gente marcou de conhecer o escritório deles em São Paulo. A gente teve outra conversa muito legal. A gente marcou para eles conhecerem o nosso escritório em Campinas. Também foi uma conversa muito legal. E de conversa legal em conversa legal, surgiu a oportunidade de fazer a fusão. E o legal, assim, da Bra Invest é que a conversa não começou propriamente como fusão. Eles
eles estão num processo de crescimento, né, por aquisição, e eles têm diversos modelos. Então, a gente pode comprar uma participação pequena, a gente não quer ser a gente não quer ser majoritário, né, enfim. E aí, em conversa com o Rogério, a gente definiu que vender 5%, 10%, financeiramente falando, não resolveria nada. Em termos de sinergia de escritório também, a gente não via como fosse ajudar muita coisa. Mas se eles tivessem interesse, a gente poderia fazer uma fusão. Então, 100% do escritório incorpora dentro da estrutura da Bra Invest. E a partir daquele momento, a gente remaria junto numa organização maior. E foi isso que acabou acontecendo. Foi mais de um ano de negociação. Foram 3 meses de alinhar princípios, valores, enfim, entender se o negócio faz sentido. E foram 9 meses de valuation, contrato, advogados, enfim, é sempre um processo bastante cansativo e moroso, mas no final deu tudo certo. E hoje a gente faz parte da Bra Invest. A Bra Invest é um escritório que nasceu na Suíça. Então, eram os ex-sócios da Reding Grifo aqui do Brasil. Quando o Credit Suisse comprou a Reding Grifo no Brasil, não fazia sentido levar a operação suíça junto, porque eles já estavam na Suíça. E isso foi há 20 anos atrás que essa operação virou independente na Suíça e continuou crescendo, enfim. Hoje eles têm escritório na Suíça, tem escritório nos Estados Unidos, tem escritório no Brasil. E no Brasil tem escritório em Campinas, São Paulo, no Rio e na Bahia. E, enfim, contando a empresa como um todo, hoje a gente administra 26 bilhões de reais. Uma boa parte, como a empresa nasceu na Suíça, no offshore. Então, essa é a sinergia que a gente estava procurando. Alguém que tinha expertise e histórico, né, na Suíça. Não necessariamente na Suíça, mas no offshore. Porque o Rogério tem bastante clientes com patrimônio lá fora, eu também tenho, mas o Rogério tem muito mais. E essa era uma parte que a gente precisava fortalecer na empresa. E também a Bra Invest é muito forte em investimentos alternativos. Eles fazem deals, né, compram empresas que não são listadas, mas que têm grande potencial de valorização. E é uma expertise que a gente não tinha, de novo, na Inso. A gente não investia muito em investimento alternativo, a gente não tinha pessoas para analisar, e mesmo se você cometer um erro de análise, é um tipo de ativo que você não consegue sair por 6 anos, 7 anos, então o erro é muito caro. Então a gente preferia não fazer do que fazer mal feito. E agora com a Bra Invest a gente conseguiu também ganhar essa expertise. E no caminho contrário, a Bra Invest não investia em ações diretamente, né? Não investia em fundo imobiliário, por exemplo, diretamente, que é uma coisa que a gente fazia e continua fazendo muito no escritório. Então a gente tem essa expertise, esse conhecimento dentro de casa, e a gente, junto, né, agora na operação, tem levado para eles esse conhecimento. E Campinas é uma praça grande, mas é difícil de lidar. Geralmente as pessoas que vêm de fora e tentam fazer escritório aqui demora muito para crescer, enfim, é um ambiente um pouco mais fechado. E com a custódia que a gente tem, né, 2,5 bi, já está consolidado, já é conhecido, já tem bom relacionamento em todos os bancos, né, todas as instituições. E essa é um pouco da minha história. Esse vídeo ficou longo, 40 minutos, e eu já tô ofegante. Mas vocês me acompanharam aí na caminhada matinal. Espero que quem teve a paciência, obviamente, de ver tudo tenha gostado. E se quiser, enfim, trocar ideia sobre a minha história, estou à disposição. Tá bom? Então é isso. Bom dia, pessoal.